Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos ao canal Mente e Consciência. Hoje é uma noite de segunda-feira muito especial. A crença cega nos médiuns e nos espíritos. Será que o médium nunca erra? Ele é infalível? Pensando nisso, eu pensei em dois companheiros pesquisadores que conhecem o trato da mediunidade, o Arthur Azevedo e o Paulo Neto, que os dois eu já considero amigos do coração, já do canal aqui. Deem like, se inscrevam no canal do Arthur, que é muito maior que o nosso, mas nisso aqui ninguém está competindo com ninguém aqui. A gente quer que o conhecimento chegue. Então, eu vou sair, porque vocês não querem me ouvir, não, porque o Samuel já fala demais como papagaio. Vou deixar vocês aí, o Paulo Neto e o Arthur. Você vai projetar alguma coisa, Arthur? Para eu liberar alguma coisa? Não, só temos aí as perguntas, né, que você... Foi da minha cabeça, viu? Porque você sabe, meu Lorex aqui, eu tentei fazer de uma forma mais possível, tá bom? Eu vou sair. Tchau, gente. Até mais. Falou. Quando chega então, Arthur? Bem, dando boa noite aí a todos, né? O nosso amigo Samuel separou uma série de perguntas, né? Para que nós possamos aí desenvolver esse assunto tão interessante, né, Paulo? Que é a questão de analisarmos, né, o conteúdo que vem a partir da mediunidade e, obviamente, também a postura perante os próprios médiuns, né? Então, no tópico número 1, ele fala, né, ele separou aqui para a gente, né, para a gente poder atender aí as dúvidas dos internautas, né, dos inscritos no canal, que é, primeiramente, sobre a falta de análise das comunicações mediúnicas. E aí, Paulo, o que você me diria isso, inicialmente sobre essa questão? Veja bem, o que eu acho interessante é porque, como eu vim do interior de Minas, das Minas Gerais, né? E você percebe que o nível de conhecimento do espiritismo na cidade do interior é muito pequeno, né? E para formar um grupo, então, para estudar, é uma loucura. Então, existe uma crença absurda em relação a tudo que vem do plano espiritual. A maioria do povo, vamos dizer assim, acha que o espírito, ao desencarnar, já sabe tudo, já virou sabe, aquele gênio, sabe tudo, pode dar informação de tudo. Pô, cara, e eu já tive oportunidade de assistir reuniões desse tipo, né? Que tinha manifestação de espírito, e as pessoas perguntavam as coisas, que eu vou desculpar a expressão, mais idiota do mundo, cara. Entendeu? Vai casar, que vai não sei o quê, que... Meu Deus, então, esse nível de informação, de certa forma, ele reflete no meio espírita também, porque nós viemos de lá. Não é certo? Dessa população sem muito conhecimento, junto de informações de crenças religiosas e tal. Então, estão trazendo isso de lá e tirar de nós isso não é fácil, Arthur. Esse é o problema. Então, manifestou, amém, meu irmão, qualquer um, seja lá o que nome que dá. E uma coisa mais importante, depois nós vamos falar, é o que aconteceu na Sociedade Espírita de Paris, né? Depois nós vamos falar sobre isso, só para o pessoal ver que nível que fica a coisa, né? É isso aí. Você citou muito bem aí, né? A gente realmente sofre no movimento espírita as influências de outras filosofias religiosas e que lidam com a mediunidade, onde esse contato existe com muita intensidade, porém sem nenhum critério, né? Onde as pessoas ficam liberadas e são até estimuladas a perguntarem aos espíritos o que bem lhes apeteça, né? E isso, infelizmente, abre brechas, né, para que espíritos não sérios, né, passem informações das mais absurdas, dependendo aí, né, do que foi ali perguntado, do que foi questionado, tantos fazendo previsões, ou até mesmo jogando pessoas umas contra as outras, do tipo, olha, tem uma pessoa assim, assim, assado, que está fazendo trabalho para você, que tem inveja de você. Então, são essas peças que espíritos de baixa estirpe, né, ainda muito atrasados, pregam
a essas pessoas crédulas, como você falou aí, pessoas que acreditam que bastou ser espírito, pronto, ele tem as respostas certas para tudo, ele sabe de tudo, inclusive sobre o passado, presente e o futuro, né? Então, isso é muito complicado, né, Paulo? Com certeza. Separou alguma coisa aí? Não. Depois, lá na frente, vamos citar o caso lá do... Certo. Que aconteceu na Sociedade Espírita de Paris. Mas vamos deixar de se desenvolver mais aí. Não, sim. Das respostas, depois a gente fala isso aí. E o que a gente aprende com a doutrina espírita é muito claro, é o tempo todo Kardec nos chamando a atenção para isso, né? Que nós temos que fazer uma análise severa, criteriosa, profunda de tudo que venha do mundo espiritual, né? Isso não pode ser confundido com qualquer tipo de excesso, ou de rigorismo, ou de falta de caridade, em absoluto. É o próprio codificador que nos pede que adotemos esta postura. E que os espíritos superiores não se incomodam quando nós fazemos uma análise, claro que respeitosa, né, de suas análises, né? Enquanto que os inferiores se incomodam, né? Eles dizem, né, o Kardec nos fala, né, que o que os espíritos inferiores querem justamente é isso. Não julgueis o que nós temos a dizer. Quer dizer, e isso, infelizmente, ao contrário do que propõe a doutrina espírita, se espalhou no movimento espírita que a gente não pode fazer isso, que a gente não pode submeter à análise as mensagens dos espíritos, né? As pessoas se incomodam porque acham que isso é uma afronta, né? Enquanto não é. Quer dizer, então a gente vê que o movimento espírita acabou trilhando um caminho em oposição ao que o codificador e os próprios espíritos superiores que o acompanharam, né, no seu trabalho, alertavam e aconselharam todo o tempo. Como é que você vê isso, Paulo, assim, no movimento espírita hoje em dia? É a questão que a gente sempre coloca, Arthur. A falta de estudo no meio espírita é muito grande, porque quando a gente começa a estudar, principalmente o livro dos médiuns, e depois entrar mesmo na revista espírita, nós vamos ver lá os espíritos recomendando, vamos dizer assim, milhares de vezes que tem que questionar, né? Tem que questionar, não importa. Ainda diz assim, ó, quanto mais pomposo o nome, mais você tem que ter cuidado. Mas o que acontece hoje? Nós valorizamos demais a assinatura, esse é um ponto, e tem um outro também que está muito aliado a este. Mas se vem do médium tal, aí sim que eu vou aceitar. Então, juntando essas duas coisas, meu amigo, então fica difícil, tá? E o que você falou é isso mesmo, os espíritos, quanto mais evoluídos, eles não se incomodam, não se agastam se a gente questionar, muito antes, pelo contrário. Eles vão ficar felizes no nosso questionamento. O que eu sempre digo, Arthur, é o seguinte, a verdade, você não consegue segurar ela muito tempo. Se a gente abafa aqui, abafa lá, e lá na frente ela vai surgir. Então, é igual você encontrar numa região um olho d'água. Aí você tampa com a mão e vai nascer no outro lugar, você tampa com a outra, e chega no ponto. É bem isso. Não adianta. Então, ela vai surgir, quer queira, quer não. Então, por isso que os espíritos não se incomodam. Ah, Paulo, você não vai aceitar o que eu estou falando? Não, não tem problema. O Arthur vai aceitar ou o outro lá vai aceitar. Eles não se preocupam com isso, se eu ou sei lá que não aceitou. A verdade vai aparecer uma hora. Isso eles têm tranquilidade e têm tempo para esperar. Então, é isso que nós não estamos conseguindo perceber para poder questionar mesmo, né? Para poder questionar mesmo. Temos aí até a mensagem, né, do Vladimir Cabral dizendo: já cansei de ver reuniões mediúnicas estarem mal coordenadas, justamente por causa dos seus membros deixando de analisar as comunicações recebidas e deixar as portas abertas para a mistificação. Não tem jeito. E para não dizer, né, Paulo, que foi uma postura isolada de Allan Kardec, né, e nós sabemos que nunca foi, né, tem aqui separada uma comunicação de Santo Agostinho, na Revista Espírita, de julho
de 1863, onde ele diz o seguinte: observai e estudai com cuidado as comunicações que recebeis. Aceitai o que a razão não recusar. Repeli o que a choca. Pedi esclarecimentos sobre as que vos deixam na dúvida. Tendes aqui a marcha a seguir para transmitir às gerações futuras, sem medo de as ver desnaturadas, as verdades que separareis sem esforço de seu cortejo inevitável de erros. Então, a gente percebe aqui a preocupação de Santo Agostinho em ver a mensagem espírita sendo desnaturada, justamente pelas pessoas não tomarem cuidado com as comunicações que recebem. E essa falta de análise, Arthur, deixa a gente de uma situação muito complexa, porque às vezes alguma obra cai na mão da gente, ou a gente fica sabendo de manifestação de certos espíritos por aí, que a gente analisa só. Não pode ser esse espírito. Quer um exemplo? Um tal de Dr. Inácio Ferreira. Se manifestando através de um determinado médico. Eu sinto muito, meu amigo, mas não dá para aceitar, de jeito nenhum. Né? Então, aquele Dr. Inácio que manifesta não é aquele Dr. Inácio que foi o presidente do hospital, do sanatório lá de Uberaba. Mas não é mesmo. Então, é essa falta de análise, porque o médium tal veio, então as pessoas aceitam. É aquilo que nós já acabamos de falar. Então, nós temos que questionar sim. E o nosso papel, muitas vezes, de apontar esses problemas, a gente não é bem visto. Aí vem aquele velho problema que você já falou. Não, mas vocês estão fazendo falta de caridade. Aquele velho chavão, né? Porque é difícil, né? Não é fácil. Tá? As pessoas não entendem o trabalho da gente, não estão aqui para depreciar quem quer que seja. É igual, não sei se você assistiu a live de ontem, que eu estava falando do Chico, ele é uma alma feminina, né? Aí os caras começaram a espalhar que eu estava falando que o Chico era homossexual, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É difícil, cara. É difícil mesmo. E nesses livros que a gente encontra desse suposto Inácio aí, né, do falso Inácio, você deve ter percebido que esse espírito, né, digamos que seja, que não seja aí uma mistificação, enfim, procura incentivar os leitores a se posicionarem contrariamente a esse trabalho de análise. Sim. Né? Você vê que eles são tão mal intencionados, são espíritos tão mal intencionados, tão voltados para o mal, que eles começam a incentivar a dizer que quem tem esse rigor maior, esse cuidado maior, é fanático, é ortodoxo, enfim, se utilizam de vários adjetivos, né, que são pessoas que estão ainda... e aí começa a desvalorizar a obra de Kardec e a insinuar que eles estão trazendo as novidades, estão trazendo as inovações e que as pessoas têm que estar com a mente aberta para o que eles estão a dizer, né? Então, daí a gente tem a certeza, né, de que são espíritos realmente interessados em bagunçar a cabeça das pessoas, né? E trazem exotismos absurdos, né? Outro dia mesmo estava analisando lá no canal uma dessas obras, espírito engravidando no mundo espiritual, são umas coisas, a morte do espírito, umas coisas assim, né, Paulo? Bem exóticas, bem completamente antidoutrinárias e irracionais, né? Completamente irracional. Como é que o espírito vai reproduzir, né? Ter filho no mundo espiritual? Que negócio é esse? Kardec deixou bem claro, né? Aliás, os espíritos deixaram bem claro que existe reprodução quando a gente está aqui encarnado na Terra. Do mundo espiritual não existe reprodução. Até mesmo porque os espíritos não têm sexo da forma que a gente entende. Então, lá não vai procriar, de jeito nenhum. Agora, um espírito lá, do lado de lá, querer fazer sexo é possível? Sim. Depende do que ele levou de vida de depravado do lado de lá. Daqui vai chegar do lado de lá, vai querer fazer a mesma coisa. Agora, vai engravidar? Não, coitado, sem chance. Mas voltando a esse caso que nós citamos lá do Dr. Inácio, tem uma mensagem
no livro Diário dos Invisíveis, de Zilda Gama. É isso? É Zilda Gama, é? Exato. Eu achei que era Ivone. Uma mensagem de Kardec. E aí esse doutor Inácio fala que quem psicografou a mensagem foi a Zilda. Essa mensagem é referência. Se não me engano, 1924, março, qualquer coisa assim. Só que essa mensagem foi recebida na França, cara. É uma mensagem recebida na França, não foi a Zilda que recebeu. Ela insere no livro dela para comentar a mensagem, mas não é mensagem psicografada por ela. No entanto, esse tal doutor Inácio dá como se fosse dela. Então, por aí já desmascarei a fonte. Exatamente, exatamente. E a gente tem que fazer isso mesmo, Paulo, que você faz também muito bem. Ler com cuidado, que a gente sempre fala, né? Tanto você quanto eu e outros confrades dessa seara. Ler com cuidado, ler com senso crítico aceso, não é duvidar a priori, mas você ler, né, com o senso crítico aceso, ligado, e não simplesmente absorver aquilo como se fosse uma verdade incontestável, como se tudo que o Espírito estivesse dizendo fosse a verdade. Você vai lendo normalmente, como você lê uma obra, né? Mas não esquecendo disso, né? Que você tem que ficar atento, porque às vezes, né, acabou passando a obra no crivo que se deve fazer toda vez que se vá publicar uma obra. Na realidade, essas obras nem deveriam ter sido publicadas sem terem passado por um crivo rigoroso, né? O erro já está aí, né? Você tem chegado muita coisa no movimento espírita que não passou por nenhuma análise crítica. Isso tem que passar. Primeiro, o próprio médium tem que fazer isso, né? Infelizmente, a postura de Chico Xavier nesse ponto, né, foi muito inadequada, porque ele, como médium, tinha, sim, né, que ter uma participação, né, enquanto não, ele... O que geralmente acontecia? Saía da mão dele, o pessoal já encaminhava para... Né? Então, isso acabou, infelizmente, claro, não era a intenção dele, mas dando mau exemplo, né? Porque o médium tem que ter uma postura ativa. E assim como também a editora, né, Paulo? Que tem que... Né, igual você faz. Quando você vai lançar um dos seus livros, ou e-books, enfim, que não deixa de ser livro, você passa para várias pessoas antes para as pessoas opinarem. Isso é muito interessante. Primeiro que se denota uma humildade que todo autor tem que ter. E, em segundo, uma preocupação com o que vai a público, né? Porque o compromisso de quem escreve é muito grande. Pelo menos eu acho. Porque a partir do momento que você escreve alguma coisa, as pessoas vão tomar aquilo como, vamos dizer assim, algumas, pelo menos, como verdade. Se você está passando mentira, como é que fica? Né? Então, no meu caso, quando eu mando para várias pessoas para analisar o meu texto, fora a questão do português aí, viu, Arthur? Fora a questão do português aí, mas a parte doutrinária, a consistência dos argumentos é justamente isso, porque eu quero estar certo no que eu estou falando. Não é que eu quero, eu sou dono da verdade, não é nesse sentido, tá? Mas no sentido de que está passando a verdade para que quem vai receber, o que vai ler, possa ficar tranquilo em relação a essa forma, tipo, o Paulo falou, é fiel ao que está lá, né? Tanto que o meu sistema de trabalho, seja o seu, eu coloco geralmente uma fonte, eu cito e depois comento, coloco o número da página, se o cara quiser conferir onde que está lá. Então, eu tenho essa preocupação. E isso, infelizmente, nem estendendo para a maioria dos escritores, eu não estou preocupado com isso, não, cara. Já vi, cara, um Ctrl-C, Ctrl-V por aí que sai de baixo. Demais da conta. Até isso é problemático. Muito problemático. Então, claro que quando você pede opinião, você já está mais ou menos convicto daquilo, porque você não ia escrever uma coisa sem ter feito uma pesquisa. Então, por isso que raramente, né, a gente pode até dizer, não, Paulo, explica de uma outra forma, que talvez não tenha ficado tão claro, né? Mas, de qualquer forma, né, eu acho que é uma prática que todos deveriam ter,
né, fazer essa análise em pares, enfim, com outros confrades, de modo a verificar, né, se há alguma coisa ali que possa ser antidoutrinária ou possa ser melhor explicada, né? Então, nós temos então, a posição de análise de quem escreve por si mesmo, vamos dizer assim, das produções mediúnicas, então tudo tem que ter análise, não é porque, veio do Paulo, você também não, ninguém está falando para aceitar nada. Só que a gente dá as fontes lá para o cara pode ir lá na fonte confirmar e chegar à conclusão que eu cheguei ou não, mas é isso que tem que ser feito. A crítica tem que ser feita. A crítica, quando eu falo crítica, é crítica positiva, né? Porque os caras criticam para derrubar, uns criticam para derrubar o trabalho do outro, não é isso? Estou falando aquele que critica para somar, para pegar, Paulo, isso aqui você não falou legal, muda essa palavra, isso aqui não é o que você está entendendo, o lá está falando de outra forma, a gente tem que rever tudo. Esse é o procedimento, que eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Você falou bem, esse termo, essa palavra crítica, ela vem sendo entendida sempre de maneira pejorativa, né? Como crítica destrutiva. Não. A análise crítica é hiper necessária em tudo, né? Em tudo, no nosso trabalho, enfim, tudo que sai aí, por exemplo, uma tese científica, antes de ir para um jornal, uma revista científica, ela é analisada, né, por vários outros cientistas, vários outros entendidos naquela área, para depois ser publicada. Então, isso é algo muito natural, né? Porque o espiritismo não deixa de ser uma ciência. É a ciência voltada para as questões do mundo espiritual, das questões do espírito, né? Mas segue esse rigor necessário com a verdade. Não é qualquer coisa que possa ser carimbado como espiritismo. As pessoas confundem produção mediúnica com produção espírita. Nem tudo que vem por fonte mediúnica é espírita, porque se ela não atender os critérios e os princípios do espiritismo, ela vai ser qualquer coisa, menos, né, uma produção espírita. E o Kardec deixou bem claro, né? Qualquer novidade, né, que possa surgir, ela tem que passar pelo crivo do controle universal. Então, ou seja, nós temos que ter... ele não precisou a quantidade, mas a gente tem que ter mais de um espírito falando a mesma coisa. Porque se e você deixa bem claro, a opinião de um espírito só não tem valor doutrinário nenhum. Né? Então, o espírito chega e fala assim, isso é assim. Bom, não vou aceitar porque só o espírito falou. Aí a pessoa deixa isso de molho, vamos ver o que os outros espíritos vão falando para ver se pelo menos do fundamento, na essência, está batendo. A forma de falar, cada um tem a sua. Está batendo no teor, no fundamento, então isso nós podemos aceitar com verdade. Então esse que é o critério que ele usou e, aliado a isso, ele falou só, primeiro ponto, tem que ter lógica e razão. Tem que passar pelo senso da lógica e da razão. Só que aí nós vamos ter um problema, Arthur. O senso lógico de quem? O cara acha que é o dele, cara. Entendeu? O senso lógico, para mim, é o consenso também. É de outras pessoas, não é o dele. Porque cada um vê de uma forma diferente. A gente vai pegar o mesmo texto e vai enxergar coisas totalmente diferentes. Então, esse senso, a lógica que Kardec fala é aquela lógica senso comum. Em um certo grupo de pessoas, não a sua. Porque senão não lascou também, né? Aí fica a opinião pessoal também, do mesmo jeito. Exatamente. Bom também lembrarmos aqui de um trecho aqui da fala de Allan Kardec, na Revista Espírita de 1863, de maio, né, mês de maio, onde ele diz o seguinte: todas precauções são poucas para evitar as publicações lamentáveis. Em tais casos, mais vale pecar por excesso de prudência no interesse da causa. Então, vejam aí o critério de Allan Kardec. E aí nós comparamos com esse critério que nós estamos observando aqui, né? Que é um critério completamente... Quer dizer, não há critério, é algo completamente frouxo. Se publica qualquer coisa hoje em dia.
se aceita qualquer comunicação hoje em dia. E quando alguém, né, ousa dizer alguma coisa, ele é, aí sim, atacado sem misericórdia. Quer dizer, o papel do crítico, né, que está ali, na verdade, para ajudar, né? Às vezes ajudando até o próprio médium a não cair numa fascinação, ou a própria casa não cair numa fascinação, evitando, às vezes, até que o público receba, né, aquela mensagem que, às vezes, pode ser até inócua, pode até não ser assim, não vai causar tanto prejuízo, mas há umas que, pelo amor de Deus, a gente vê, meu Deus do céu, se as pessoas começarem a acreditar nisso, vai ser uma tragédia, inclusive colocando o espiritismo em maus lençóis, né? Porque a tendência é a pessoa achar, aquilo vem de origem mediúnica, então é espírita. Então a gente vê mensagem aí defendendo as coisas mais absurdas, né? Heresias científicas, né? Principalmente sobre vida em outros planetas, as condições de outros planetas. Coisas terríveis. Outro dia mesmo, lá no canal, a gente falou de um suposto espírito, quer dizer, um médium supostamente canalizando, como ele gosta de dizer, Jesus, e defendendo o comportamento de um cantor funkeiro que teve 33 filhos com mulheres das mais diferentes. Eu acho que ele teve mais de 20 parceiras, inclusive algumas ao mesmo tempo. Jesus, pessoal, defendendo esse comportamento. Sabe como? O Jesus dizendo que em outros planetas é assim. Olha só, Paulo. Que em outros planetas você tem 500... Um homem pode ter 500 parceiras. 500 que eu digo é um número alto, né? E a mulher também. Há planetas que uma mulher pode ter vários parceiros, inclusive um indivíduo pode ter 20 sexos. Caraca. Olha só a que nível que nós estamos chegando, por causa da frouxidão em que as mensagens são levadas em conta, sem análise nenhuma, porque é falta de caridade, e também os médiuns, que geralmente não gostam de terem seu trabalho avaliado, indicando aí uma grande falta de humildade, porque todo médium tem que ser humilde em reconhecer, olha, quando algo que veio através dele não é bom. E isso é campo aberto para as falsas cartas consoladoras, né? O público que recebe não tem o conhecimento e não tem a capacidade de análise, né? E os caras usam de artifícios para produzir uma certa autenticidade, fraca-se dentro de uma análise e acaba aceitando. E vão comprometer quem, afinal de contas? É o espiritismo, infelizmente. Entendeu? Paulo, vamos para o segundo tópico que o Samuel separou para a gente, que é a crença cega na infalibilidade dos espíritos. O que você diria, a princípio, sobre essa crença cega na infalibilidade dos espíritos? Olha, dentro do que a gente vê na codificação, somente os espíritos puros são infalíveis. Vamos esquecer de Deus, né? Porque Deus é um caso à parte, tá? São infalíveis. Por quê? Eles chegaram num grau máximo de conhecimento e de moralidade que tudo que eles produzem é certo e ponto. Eles não ficam inventando moda. Então, daí para baixo, meu amigo, pode surgir de tudo. Não tem ninguém que é infalível. O melhor médium que você conheça, ou que nós possamos conhecer, ele, vamos dizer assim, em termos de vibrações que ele emite, de acordo com sua maneira de ser, de pensar e de agir, ele emite um nível de vibração que hora ele vai estar lá embaixo e hora vai estar lá em cima. Quando ele está lá em cima, ele sintoniza com os espíritos daquele mesmo nível vibracional, ou seja, espíritos superiores. Quando está embaixo, via de consequência inferior. Então, nós estamos nesses altos e baixos em termos de vibrações. Então, dentro do planeta Terra, sinceramente, eu não acredito que exista um médico sequer que seja infalível. Só corrigindo aqui, que ele primeiro coloca a questão... Bem, a gente pode até adiantar essa parte, mas a segunda aqui, pela ordem, a crença cega na infalibilidade dos espíritos. Sim, mas é isso que eu falei.
Ah, não, tá. Você vai dos médios, tá. Não, também serve para os espíritos também. Sim. Para os dois lados. Né? Para os dois lados. E aí voltamos à questão lá. Então vamos citar do nome. Tá. Então, lá na Revista Espírita tem uma comunicação que foi assinada por São Luís. Ora, São Luís era o protetor da Sociedade Espírita de Paris. Tá? E nessa reunião que veio uma mensagem de São Luís, que na verdade não era ele estava presente. Olha para você ver. Ele presente, o espírito usurpa o nome dele para dar uma mensagem e ele fica... Então, isso é para deixar... Isso é uma lição muito, muito forte para nos deixar atentos. Porque, veja bem, vamos lá. Quem coordenava o movimento espírita a nível espiritual não era o Espírito de Verdade, que para mim, pessoalmente, é Jesus? Então, você tem lá, o que nós temos? Jesus coordenando o movimento, o São Luís coordenando a sociedade e tem manifestação do falsário. Tá dando para entender a linha? Então, por que nós não vamos estar sujeitos também? Né? E aí, depois eles questionam o São Luís. Peraí, cara, você tá aqui, deixa o cara falar. Eu falo assim, não, isso é para onde são vocês. Vocês não descobriram que era falsário? Sim, é isso que importa. É vocês ficarem atentos. Então, é esse papel de atenção, de análise, de crítica é nosso. Porque, como nós ficamos nos altos e baixos, os médios também ficam, pode dar uma sintonia de um espírito que queira enganar o grupo, ou a pessoa, ou quer colocar o próprio médium em descrédito e usar deste momento da baixa vibracional para passar a mensagem. Então, tem que criticar mesmo. Tem jeito. Infalível só um. Né? Os espíritos esqueceram Deus, né? Falando de novo. Eu separei também aqui uma questão que fala bem sobre isso, né? Porque isso passa, essa questão de achar que os espíritos são infalíveis, isso passa pela ideia errônea que nós citamos no início, de que todos os espíritos são evoluídos, digamos assim, né? O próprio fato de serem desencarnados já os colocam como semideuses. Enquanto que o espiritismo ensina completamente diferente disso. Principalmente, né, em O Livro dos Médiuns, onde Kardec diz o seguinte, que se a perfeita identificação dos espíritos é, em muitos casos, uma questão secundária, por que ele falou isso? Porque realmente, na maior parte das vezes, não é importante nós sabermos quem é o autor da mensagem. Essa é uma questão secundária na maior parte das vezes. Né? Então, ele está lembrando disso. Mas está alertando que não se dá o mesmo com a distinção entre os espíritos bons e maus. E prossegue dizendo, sua individualidade pode ser-nos indiferente, mas a sua qualidade jamais. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre esse ponto que devemos concentrar nossa atenção, pois só ele pode nos dar a medida da confiança que podemos ter no espírito manifestante, seja qual for o nome com que se apresente. E tem muita gente caindo na questão da assinatura. Assinou Jesus, pronto. Assinou Maria, pronto. Assinou um apóstolo, um evangelista, um espírito famoso, pronto. A pessoa acredita na assinatura. Enquanto não é na assinatura que a gente tem que atentar, né? E sim, como disse Kardec, na qualidade da mensagem. E aí ele diz, né? Pois só ele pode nos dar a medida da confiança que podemos ter no espírito manifestante, seja qual for o nome com que se apresente. Eu já li. O espírito que se manifesta é bom ou mal? A que grau da escala espírita pertence? E Kardec arremata dizendo, essa a questão capital. Então, é importantíssimo nós termos essa ideia, baseados na escala espírita, lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, para nós notarmos que há espíritos de todos os graus de evolução.
desde os mais inferiores aos mais elevados. Só que os mais elevados, né, Paulo, não se comunicam a toda hora. E você acompanhou bem isso, né? Quantas vezes que o Espírito da Verdade, com que frequência o Espírito da Verdade se comunicava com Allan Kardec? Diz aí pra gente. Ele falou, a promessa dele era 1/4 de hora todo mês, tá certo? Mas, na verdade, ele apresentava mais um pouquinho que isso, mas 1/4 de hora. Então, veja bem, você está falando da questão da assinatura. Fora as mensagens que têm assinatura Espírito de Verdade, tem 3 mensagens que têm assinatura Jesus. Está lá no final do Livro dos Médiuns, nas dissertações espíritas, e uma delas, Kardec faz uma observação interessante, que ele começa a falar assim, aliás, a mensagem em si, ela não tem assinatura, essa é a mensagem que eu estou comentando. Não tem assinatura. Aí Kardec vai fazer uma nota. Essa mensagem foi recebida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris. Qual o recado que Kardec está dando? A origem mediúnica é confiável. Mas tem uma assinatura que a gente tem todas as reservas, todo o cuidado, e falam, né, essas coisas lá, e falam assim, essa assinatura é Jesus de Nazaré. Logo, um pouco mais na frente, onde ele vai tratar das mensagens apócrifas, tem 2 assinadas por Jesus. Olha aí. E ele falou assim, até que o teor lá não está tão danado assim, né? Mas fala assim, compare com o anterior, que tem o cunho de autenticidade, para ver onde que nós podemos aceitar essa mensagem como sendo de Jesus ou não. Então, ao falar isso, ele autentica o anterior como sendo de Jesus e coloca essas 2 como falsas. Então, Kardec fez a análise, sim, e pouco importou o nome que fez assinado. Isso que é importante. Então, para mostrar que Kardec não é daquele que falava da boca para fora, né, Arthur? Falava e não fazia. Ele simplesmente fez sim e não deixava batido, não passava batido, não. E aí você compara com o que acontece hoje no YouTube, né, na internet, onde tem médium aí, né, médium com muitas aspas, recebendo Jesus assim como se fosse um vizinho, né, todo dia, várias vezes, né, vários desses pseudo-médiums aí, né, não tem só um, tem vários aí, explorando a credulidade alheia, recebendo um Jesus completamente irreconhecível, né, a todo momento para atrair, né, visualizações, e atraindo visualizações, se estabelece o comércio das comunicações espirituais, que é terrível, né? Bem, então, tratamos aqui da crença na infalibilidade dos espíritos, a gente já viu aí que se deva ter todo um cuidado, se deva fazer essa distinção inicialmente entre espíritos bons ou ainda inferiores, né? Quando Kardec falava espírito mal, não quer dizer um espírito devotado ao mal para sempre, tá? Né? Às vezes a gente tem pessoas que estão iniciando na doutrina, né? A gente é bom pontuar isso, que não existe espíritos maus para todos sempre, mas estão temporariamente num grau ainda inferior de evolução espiritual, né? E aí também, antes de a gente passar para o próximo tópico, separei aqui 2 frases do Livro dos Médiuns, que estão no mesmo trecho. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar, mas é preciso ter os olhos de joalheiro para distinguir a pedra verdadeira da falsa, e quem não sabe distingui-la, procura um lapidário. Então, o que a gente poderia relembrar aí antes de a gente ir para o próximo tópico? Que às vezes as pessoas se acham ou acham que estão em condições de avaliar uma comunicação mediúnica, sendo que às vezes a boa parte das pessoas, né, ou essas pessoas especificamente, não tem o aprofundamento no estudo espírita necessário ainda, né, poderão alcançar para fazer essa distinção. Por isso que a gente vê nesses canais, ou os leitores dessas obras que você se referiu aí, completamente mistificatórias, que elas
se deslumbram com aquilo. O erro está ali na cara, né, como se diz no popular, e elas estão achando tudo lindo. Mas por quê? Porque elas não têm o preparo, né, para isso, para fazer essa distinção. Né? E aí Kardec diz, quem não ainda, se tiver essa humildade de reconhecer que não tem essa condição, que procure pessoas, né, mais experimentadas e pedir a opinião delas. Isso não é problema nenhum. Né, Paulo? E se Rustem tivesse feito isso? Exatamente. Exatamente. Ele já foi acreditando, né? Ué. Inclusive, tem a médium Collignon, como é que chama? Madame Collignon. Madame Collignon. Ela correspondia com Kardec, né? Sim, era uma boa média, inclusive, considerada uma boa média. E tem uma carta de Kardec para ela que dá a entender que ela não aceitou a comunicação que ela recebeu de jeito nenhum. Uhum. Então, a própria média recebendo as comunicações não estava aceitando, e o outro lá simplesmente publicou, sem critério nenhum, sem pedir para alguém olhar. Né? E eu estou falando que não é de achismo, não, tá? Porque eu fiz um trabalho de estudo em cima disso. Eu lembro. Buscando... vários outros já foram feitos, mas o que tem de diferente no meu? Não é que o meu é melhor que os outros, tá? A diferença é que eu busco analisar também do aspecto bíblico, tá? Então, os outros analisam muito do ponto doutrinário, eu trabalho do ponto doutrinário, mas olho também do aspecto bíblico, né? E faço algumas relações lá que não tem jeito, não tem como aceitar aquela obra de Rustem como de espíritos evoluídos com os nomes que se colocaram. Isso é a mínima possibilidade. Parece que a Madame Collignon era uma médium realmente que ficava completamente inconsciente, né? E parece que, em determinado momento, quando ela viu que aquilo era de origem mistificatória, ela meio que correu do Rustem, né? Tentou se afastar e tudo mais, e ele querendo superar o codificador, superar o trabalho de Allan Kardec, né? De maneira apressada, né? Achou que aquelas comunicações eram verdadeiras, que os seus autores eram aqueles mesmos, os evangelistas, e tratou de publicar, né? E aí deu no que deu, os seus reflexos até hoje, inclusive no próprio movimento espírita brasileiro, né? Porque as obras de Rustem chegaram quase que ao mesmo tempo que as obras de Kardec no Brasil. Beleza, vamos ao terceiro e penúltimo tópico, que é a crença cega de que os médiums nunca erram. E aí? Esse aí, eu, de certa forma, já adiantei, mas eu fiz questão de buscar alguma coisa aqui no livro dos médiuns, no item 226. Pergunta: se o médium perfeito só simpatiza com os espíritos bons, como permitem estes, ou seja, os espíritos bons, que ele seja enganado? Quer dizer, aqui o meu mentor não vai permitir que o espírito venha aqui me enganar, né? Entendeu a situação? Aí, a resposta: os espíritos bons permitem, às vezes, que isso aconteça com os melhores médiuns, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar, para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Depois, olha aqui como continua: por melhor que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isso lhe deve servir de lição. As falsas comunicações que de tempos em tempos ele recebe, então estou admitindo que esporadicamente tem essas falsas comunicações, são avisos para que ele não se considere infalível, nem se torne orgulhoso. O médium que recebe as coisas mais notáveis não tem que por si vangloriar com isso, como não tem o tocador do realejo, pois basta que ele acione
a manivela do seu instrumento para obter as mais belas canções. Eu achei esse aqui, cara, é tudo que a gente precisava, porque falou tudo, né? Então, fica bem claro, todo médio está sujeito. É aquilo que eu falei da questão das vibrações, ninguém consegue manter em vibrações altas. Nós temos essa ondulação, vamos dizer assim, em termos de vibrações, e quando ele está na baixa, aí, meu amigo, não tem jeito, aí sintoniza com os espíritos inferiores. Então, tem lá no Livro dos Médiuns, eu achei até que essa frase não estava lá, mas um dia eu acabei encontrando essa frase, eu achei assim, fantástica, quando você começa a falar as coisas, e depois você encontra o negócio, está escrito. Então, a frase é: o semelhante atrai semelhante. Livro dos Médiuns, tá? Então, à medida que você vai, em termos morais, caindo, você vai sintonizar com semelhantes, ou seja, com espíritos que têm a mesma sintonia com aquele tipo de pensamento, com aquelas coisas que você produz dentro daquela vibração. E acaba atraindo. Então, é o que eu digo, né? Ninguém consegue estar sempre acima. Nós temos, né? Então, infelizmente, infalível não tem mesmo. Até confirmando o que nós tínhamos falado anteriormente, né? E, Paulo, tem muita gente que acredita assim também. Eles pensam assim, mas como que a espiritualidade superior, os espíritos mentores, deixam que isso aconteça? Então, eles, às vezes, até concordam, não existe médium perfeito, mas aí eles começam a acreditar nessa suposta proteção absoluta que os espíritos superiores estariam ali exercendo. Como é que você vê isso daí? Essa ideia? Mas, veja bem, a gente da condição de pai e mãe, a gente fala para o filho assim: não coloca o dedo na tomada porque dá choque. E fala 1, 2, 3, 4, 5, sei lá quantas vezes. Mas vai que teimoso, enfia o dedo na tomada e leva um choque. É a culpa de quem? Então, as instruções nós temos. O caminho a seguir nós temos através da literatura espírita, em especial o Livro dos Médiuns. Então, se você está recebendo a mensagem e não está submetendo essa mensagem a uma análise crítica, você está sujeito a ser enganado. Se você não busca ter bons sentimentos para produzir boas vibrações, você está sujeito a ser enganado. Então, não tem como. Então, quando acontece, é tudo, sinto muito, culpa nossa mesmo. Os espíritos não tem como fazer nada. E são lições que a gente tem que aprender. Né? Você, como professor, na hora da prova final, você vai lá fazer a prova para o seu aluno, ou você deixa ele se virar lá para fazer a prova? É mais ou menos por aí, né? Eles passam as lições para nós, e na hora da prova nós temos que passar, cara. Não tem outro jeito. É isso aí. E também bom lembrar, né, no item 226 do Livro dos Médiuns, onde Kardec pergunta aos espíritos: qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? E a resposta dos espíritos: perfeito? É pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes, bom médium, e já é muito, pois são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Né? Então, mais uma instrução aí, advinda da codificação, que nos põe aí verdadeiramente com os pés no chão, né? Sem acharmos que existem médiuns infalíveis, perfeitos, que não vão ser enganados nenhuma hora, que a opinião deles é lei, que o que eles falaram tem que ser aceito indistintamente. Não é assim, né? E aí se criou dentro do movimento espírita uma verdadeira idolatria à figura do médium em função dessa falta de entendimento sobre essa suposta perfectibilidade ou perfeição dos médiuns, né? Que nada mais são do que intermediários, né, dos espíritos. Arthur, só para registrar, Sim.
lá no Livro dos Médios, especialmente, mas tem alguma coisa na Revista Espírita, nós vamos encontrar alguns espíritos que se fizeram passar por outros, né? Uhum. Então, teve uma certa comunicação publicada lá no jornal, em que 2 médios receberam 2 espíritos, um chamado Padre Ambrósio, outro Clemente XIV. Falsos, todos os 2 falsos, todos fake news. São Vicente de Paula também foi, algum espírito usou o nome de São Vicente de Paula, Chateaubriand, Jorbard, Napoleão, Jesus eu falei, né? Alfredo de Mirac, Alfredo do Sete, quer dizer, então para mostrar, ou seja, que no foco, lá no início, ocorreram manifestações de espíritos falsos, então não pensar que a gente está livre disso, não. Eu digo assim, que se no início aconteceu, nós aqui que estamos roubados, né? Vai acontecer, meu, eu estou longe, né? Não temos a tarefa, a missão que Kardec teve na época de elaborar a doutrina, porque nós já temos ela praticamente pronta. Então, o nosso ponto de vista é totalmente diferente do de lá. Então, se lá teve, aqui também vai ter. Então, nós é que temos que ficar atentos, pegar as instruções, as orientações e, como nós dissemos, né, Arthur, não ter medo de criticar, sem medo nenhum, e vamos criticando, que aí sim, nós ficamos livres desses falsários do além. É claro que aí não se trata de nos julgarmos donos da verdade, não é isso. Mas indagar, né, quando você tem alguma dúvida, mesmo no círculo mediúnico, indagar, né, perguntar, tentar, procurar um esclarecimento. Só que às vezes, né, Paulo, tem certas mensagens que são tão claramente errôneas, mistificatórias, que não tem jeito, né, não fica muito claro, igual você comentou aí do suposto espírito Inácio Ferreira, não é isso? Uhum. E cometeu uma série de deslizes. O azar dele que eu tinha lido o livro, né, das Hildas. E eu já sabia que a mensagem não era dela. Bem, o nosso último tópico, então, né, matamos a crença cega que os médiuns nunca erram, então a gente tem que parar com isso, né, realmente. Exatamente. Não acharmos que médium é extensão de Deus, como os padres e pastores são, isso não existe no Espiritismo. Nenhuma figura humana deva, claro, podemos respeitar, devemos respeitar todos, mas não colocá-los num pedestal. Médium é uma pessoa igualzinho a nós, né? Igualzinho a nós, com suas virtudes e com seus defeitos, com as suas limitações, né? Como todos nós, né? A mediunidade não confere a ninguém nenhuma superioridade, nem intelectual e nem moral. As pessoas estão confundindo isso. Médium virou santo. Enquanto a gente sabe que a mediunidade não tem nada a ver com a moralidade do indivíduo. É uma questão oriunda do organismo. Então, alguém não moralizado poderá ter uma mediunidade até muito mais aflorada e ostensiva do que alguém que é moralizado, que um outro médium moralizado, que às vezes vai ter que se esforçar anos para alcançar aquele nível de mediunidade mais ostensiva, né? Então, daí a gente vê que não tem nada a ver com moralidade. E o último item que o Samuel separou aqui para a gente é o problema das mistificações na literatura mediúnica, que inclusive nós já demos aqui já alguns exemplos. E aí, Paulo, mais algum exemplo para dar? Lembrou de coisa não. Quer dizer, você falou como é que fala? Dos espíritos no mundo espiritual procriar. Isso que você falou está registrado numa obra publicada. Tá? Então, esse que é o grande problema, voltamos. As pessoas que não têm conhecimento, lê aquilo e falam assim, olha, acha natural. O médico tal, né? o espírito tal que falou. E aí que está o problema maior nosso, né? Que a gente está tentando
deixar bem evidente que nós não podemos deixar de criticar nunca. Nunca, 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 jamais. Porque aí nós vamos ficar campo aberto às mistificações, tá? E nome também, como nós mostramos, não faz a mínima diferença, o nome do espírito, o nome do médium, não vale, né? É igual, você lembra daqueles trabalhos de TCC, que você não põe nem o nome do aluno para os caras analisar para depois? É mais ou menos isso. Esquece quem é o médium, esquece quem ensinou, vou analisar o fundamento, o teor da mensagem, depois nós vamos ver de quem ensinou, quem é o dono, quem psicografou. O caminho inverso. Só que aqui a gente está, fulano... que recebeu o espiritual que assinou, então, amém, meu irmão, não é por aí, de jeito não, de jeito não. Tem que criticar tudo, e mesmo, até mesmo que é o seguinte, dentro da codificação, só para a gente pontuar, sim, tem um detalhe muito interessante que eu descobri com o tempo, só para mostrar também que certas coisas não são, muitas vezes, definitivas. Elas vão depender, as informações do mundo espiritual, elas vão depender muito do nosso nível de conhecimento e da nossa capacidade de assimilar novos ensinamentos. É só um exemplo. Então, lá na primeira edição do Livro dos Espíritos, foi falado que o espírito era ligado no corpo no momento do nascimento. Olha, isso aí está muito com a teoria, né, religiosa vigente, que era isso. Então, como se pegou, né? Pegou dentro desse contexto. Mas já na segunda edição, eles mudaram. Os próprios espíritos que mudaram. Aí não sei se Kardec provocou o questionamento ou não sei. Assim, o que aconteceu? O fato é que na segunda edição, a resposta dos espíritos está no momento da concepção. Mudou radicalmente a situação, tá? Agora, isso aqui não tem eu pelo menos não encontrei nenhuma explicação para essa mudança, e talvez seja essa questão do momento próprio de passar a informação. Pode ser, não sei. Mas para mostrar que nem muitas vezes aquilo que a gente acha que é certo hoje vai ser certo amanhã. Então nós temos que também abrir a mente para umas novas possibilidades, mas não, pelo amor de Deus, não deixar a porta escancarada, porque aí também não é por aí. Tá? Abrir, mas sem fechar possibilidade de novas informações, com aquele critério do controle universal, da crítica, da lógica, da razão e tudo aquilo que nós já falamos. Exato, submeter ao cadinho da lógica, da razão, né, da própria ciência dos homens, que ajuda, né, a desmascarar um espírito pseudo-sábio, por exemplo, né? Isso está, né, batendo com a revelação espírita, né? Se contraria algum princípio, né, exarado na doutrina espírita. E aí Kardec nos faz, inclusive, também um alerta em relação a isso. Lá na Revista Espírita de maio também de 1863, quando ele diz: no mundo invisível como na Terra, não faltam escritores, mas os bons são raros. E, novamente, o que a gente está vendo por aí no mercado editorial? É uma avalanche de obras mediúnicas, né, que compõem aí essa literatura mediúnica, e assim, com conteúdo, né, Paulo, sofrível, é muito água com açúcar, né, é uma coisa que não instrui em nada, cheias de chavões, de frases feitas, de autoajuda, paupérrimas, e talvez a maioria dos escritores encarnados fariam melhor, né? Então, se lança qualquer coisa porque sabe que vai vender, porque a maioria dos leitores não são leitores assim muito exigentes, porque eles também são superficiais no entendimento do espiritismo. O espiritismo virou uma autoajuda, virou uma doutrinazinha, água com açúcar, que você falou de amor, caridade, pronto. E não é assim, é de uma profundidade muito maior do que essa.
né? É toda uma filosofia, né? Que não, enfim. Então, justamente dentro, né, dessa questão que o Samuel falou aí, o problema das mistificações da literatura mediúnica tem ocorrido muito disso daí e já faz um bom tempo, né, Paulo? Inclusive com essas descrições bizarras, é o que mais tem, né? E eu acho que você poderia falar muito bem sobre isso, porque você já fez um estudo sobre colônias espirituais, você já fez um estudo sobre o umbral, e a gente tem percebido que essa temática, eu acho que já descambou, vem sendo utilizada, mas assim, de uma forma muito fantasiosa, né? Que acabou levando com que os espíritas sequer mais quisessem saber disso, os espíritas sérios, na grande maioria, quisessem saber mais desse assunto, de investigar o assunto, porque eles se deparam com esses absurdos aí de espírito tomando banho, espírito indo no banheiro, fazer as necessidades, engravidando, morrendo, dragão no mundo espiritual. O que você diz sobre isso, Paulo? Ai, ai. Nós temos um problema sério no movimento espírita, e isso não é só nós como movimento, não, mas eu acredito que seja comum às outras filosofias religiosas. Não. As pessoas não estão muito propensas a estudo. A bem da verdade é essa, né? Gostando ou não. Então, se eu for criar, por exemplo, uma reunião de estudo aí na casa que você trabalha, primeiro dia talvez vai lá 50 pessoas. Depois de um ano, você acha que fica 50? Se você chegar a 5, se salvar 5, você pode dar graças a Deus que está de bom tamanho. Então, esse que é o problema. Nós não temos o hábito de leitura, nós não temos o hábito de pesquisa. O pesquisa no sentido não é que é bom ser acadêmica, mas buscar outras informações. Será que outro autor fala a mesma coisa? Como é que está isso? Então, por exemplo, no caso das colônias, a minha percepção é que eles pegam uma questão lá, a 1012, com uma interpretação totalmente equivocada, para aplicar nas colônias. E eu também não defendo as colônias em si. Eu defendo construções do mundo espiritual. Que nível que não sei. Tá? Não sei. Tá? Aquelas descrições lá de André Luiz, o nosso lá, aquele negócio isso, aquilo. Não estou analisando aquilo. Eu estou analisando o conjunto. Tá? Porque existe a possibilidade de construções no mundo espiritual. Nós podemos ver, por exemplo, nos relatos de EQM, isso vai ser fantástico, pessoas descrevendo cidades de luzes, cara. Mas de onde que eles tiraram isso? Não era para ver o céu e o inferno, né? Dentro da criança, não. Está virando cidade. E eu fiz um artigo recente, até que transformei num e-book pequeno, sobre o livro A Vida Triunfa. Esse livro é um livro que foi feito a análise de 43 mensagens de cartas consoladoras do Chico, por Paulo Rossi e na equipe da AME. E eles chegaram à conclusão que essas 43 comunicações ou mensagens eram autênticas. Tá? Dessas 43, tem aí não lembro o número exato, mas cerca de umas 20, mais ou menos, aí, essa faixa, faziam referência, os espíritos não disseram, né, vamos dizer assim, que foram levados para hospitais, ou algo semelhante a hospitais. Aí eu volto à questão, aquela questão que foi dita. Ora, o normal é assim, não, eu fui para o céu, ou fui para o inferno, não para o hospital. Quem vai pensar que vai morrer e vai para o hospital? Deu para entender? Agora, isso aí, dentro do contexto, qual foi o contexto? Todas as mensagens são verdadeiras. Então, por que só esse item é falso? É a análise do conjunto. Tá? Se os outros estão certos, por que só esse está errado? Só porque ele está errado porque eu não acredito em colônia. Aí, meu amigo, aí não tem jeito, né? Então, são detalhes que a gente tem que perceber dentro de uma análise crítica, é isso. Porque quando você pega para analisar qualquer coisa, você não tem que julgar o seu pensamento para impor dentro do que aquilo que o cara escreveu. Então, por exemplo, o Paulo escreveu sobre colônia. Então, vamos ver o que o Paulo escreveu
Ah, não, isso aqui está certo, isso está errado, isso aqui... Beleza pura. Agora o cara já entra assim, não existe colônias. Entendeu? Toda com a mente fechada, não enxerga nada, não vê, não percebe os argumentos da outra pessoa e simplesmente não aceita. Cara, a gente, na rede social, principalmente no Facebook, às vezes a gente posta um artigo lá, Arthur, 2 minutos depois o cara vem questionar o artigo, cara. Ele nem leu, nem tem tempo de ler, porque só viu o título, cara. Como é que você vai questionar um negócio desse? Tudo bem, se você entrar e me provar que eu estou errado, eu vou dar a mão palmatória. Sem problema nenhum, cara. Nenhum mesmo. Agora, ele viu o título, pelo título, eu estou errado. Ah, meu amigo, sinto muito. Então, essa deficiência de estudo, desse buscar informações, vamos ler o livro. O livro do... um exemplo. Uma vez eu fiz, nessa época eu morava no interior ainda, e fiz uma experiência com um grupo lá. Vamos ler o livro Nosso Lar. E vou estudar. Só que nós não queremos aqui chegar, cada um ficar... Não. O Arthur vai pegar no capítulo 1, que nós vamos estudar, você vai marcar o que é importante para você e vai passar para nós, grupo, o que é importante e o que não é, e cada um vai ter... Cara, é impressionante como um estudo desse mostra e ajuda todo mundo. Porque aquilo que você não percebeu, o outro vai falar. Sim. Então, esse que é o estudo que eu estou falando. É aquele estudo que junta as pessoas, vão questionar, você fala aqui, fala de casa, deu chance para todo mundo. Então, o aproveitamento é geral. Então, vê lá. Se você leu... O Nosso Lar talvez não seja um bom exemplo, não, mas... nos domínios da mediunidade. Você leu hoje, daqui a 2 anos você vai ler de novo. Será que você vai enxergar as mesmas coisas daqui a 2 anos? A chance é mínima. Por quê? Porque nesse período de 2 anos, o seu nível de conhecimento foi aumentando com obras que você leu, com palestras que você assistiu, com discussões que você empreendeu com as pessoas. Então, o seu conhecimento, o nível de conhecimento ampliou. Ora, se o seu conhecimento ampliou, a sua capacidade de análise também amplia. E aí você vai assim, putz, como é que eu não vi isso? Aí você assim, meu Deus, por quê? Mas é claro que não vai ver, porque você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Então, esse que é o nosso problema. Então, vamos lá, o que eu estou querendo ressaltar. Não tem como a gente parar de ler as obras de Kardec. Leu, terminou, vamos começar de novo, e vão. E é uma leitura para a vida toda. Não tem como falar. Eu já li. Quando você leu o livro dos Espíritos? Tem uns 10 anos atrás, quando eu entrei no Doutrina Espírita. Nunca mais leu. Caraca, você não sabe Doutrina Espírita. Porque a gente está lendo toda hora e está descobrindo problemas lá, ou coisas que nós não vimos, igual nós estávamos falando aqui. Aí você imagina todos os 12 volumes da Revista Espírita, Arthur. Então, deu para entender? Tem leitura para o resto da vida. Não precisamos nem ler romance nenhum. Concentrar nisso, nós temos leitura para muito tempo, tempo. Então, é isso que a gente tem que passar. A gente tem que ler sempre as obras de Kardec, debruçar nelas, mas só faço um adendo. Não só obras de Kardec, obra dos, que a gente diz, autores clássicos. Esses também são fundamentais, que somam muito com as de Kardec, ajuda a ampliar alguma coisa, né? Principalmente Leon Denis, Gabriel Delany. E a vantagem do Gabriel Delany, quer ver? Só um minutinho. Eu vou só mostrar para você não se assustar. Consegue ver o livro? A grossura? O que tem escrito aqui? Tomo 1. Puxa. Então tem um outro desse. Só para você ter ideia. Esse é um autor fantástico. E qual o lado positivo de Gabriel Delany? Ele foi de família espírita. O pai dele era espírita. E Kardec, este menino é o Creu. Kardec já falou bem dele. Ele se sobressaía pela inteligência e do conhecimento de doutrina. Então, esse aqui,
Quase ninguém lê, cara. Ninguém conhece. Eles querem romance água com açúcar. Aí você pega um Ernesto Bozano, você pega as obras de Ernesto Bozano, que é outro também, que você, meu Deus, os caras não sabem nem quem é. Não. Então, é isso aí. Então, concentrar nas obras de Kardec, sim, mas ampliar um pouquinho, pelo menos, por esses que a gente chama de autores espíritas clássicos. Cultura espírita, isso é cultura doutrinária e cultura espírita, né? Então, fantástico. Então, é isso aí. Ok, então chegamos aqui ao final, né, dos nossos comentários sobre esses tópicos. Vamos agradecer. Samuel já está aí para dar prosseguimento. Arthur tem um autor que é especializado na Umbanda, que ele fala que é falsa Exu, falsa Pombogira. Como é que você analisa isso? Eu pego um livro desse, eu sei que eu comparei com Loucura e Obsessão, e você vê que é uma coisa totalmente diferente. Ele só polemiza. Como é que analisa esse livro? Pronto, a última pergunta para você, Arthur. Você está falando de um autor que escreveu isso? Ele não pode dizer não para não ser cancelado. Eu estou dizendo cifrar. Não, eu nem conheço, É um autor que você até botou aí no seu canal recentemente, refutou as obras dele, de dois autores da Umbanda que ele tirou. Aí eu não... sim. Agora eu entendi. Não, perfeito, perfeita pergunta. Entendi. Você vê um livro aí que é com L, um livro aí o que a gente tem reparado é o seguinte, é que tem na literatura mediúnica que tem saído por aí, se tem proposto muito, através desses médiums, você vê que o médium influencia no contexto da mensagem. Isso se a gente considerar que seja médium mesmo, que tem muita gente produzindo livro aí de próprio punho, dizendo que é dos espíritos, mas supondo que sejam médiums. Você vê que a ideia do médium está toda ali no livro, que é a seguinte: o que se tem proposto hoje em dia é o sincretismo do espiritismo com a Umbanda. É bom que a gente diga que a gente respeita toda e qualquer religião, toda e qualquer filosofia espiritualista. Agora, há pontos de discordância, né, que não são poucos, né? A doutrina espírita tem a sua identidade que lhe é própria, e nós não somos daqueles que propugnamos ou incentivamos mistura de espiritismo com qualquer outra coisa, né? Porque vai ter pontos de choque, são doutrinas que as pessoas confundem, né? Por exemplo, no caso da Umbanda que você falou aí, a Umbanda lida com a mediunidade, o espiritismo lida com a mediunidade. A Umbanda acredita na imortalidade da alma, o espiritismo também. A Umbanda acredita na comunicabilidade, o espiritismo também. Só que não é só isso. A gente não pode simplesmente, de maneira simplista e simplória, achar que esses pontos de contato façam com que seja possível juntar as duas doutrinas. A gente respeita, mas respeitar não quer dizer concordar. Quando a gente inclusive, alguns umbandistas mais instruídos têm dito a mesma coisa. Pessoal, Umbanda é Umbanda, Espiritismo é Espiritismo. Não tem que fundir nada, né? Então, a gente sabe, sim, que tem autores aí com livros best-seller que têm trazido para dentro do Espiritismo certas concepções da Umbanda, os seus espíritos que são muito comuns, né, nos centros umbandistas e tudo mais, só que, por vezes, na maioria das vezes, essas obras não atendem a isso que a gente acabou de dizer, aos critérios do espiritismo, né, em função das inúmeras diferenças de concepção entre a doutrina espírita e essas doutrinas ou filosofias espiritualistas de origem africana. O que a gente percebe muitas vezes, Arthur e Samuel, que as pessoas acham que onde ocorre manifestação de espírito é espiritismo. Eu tenho uma frase para derrubar essa ideia. O fato de tartaruga botar ovos não faz dela uma ave. Perfeito. O fato do morcego voar não o torna um pássaro.
Obrigado. É bem isso mesmo. É engraçado, mas é instrutivo, né, Samuel? Isso. Agora, uma coisa assim, quando eu entrei na doutrina, eu comecei a frequentar uma casa espírita e o presidente da casa era um médium vidente, assim, extraordinário, um senhor de idade, um cara muito respeitável, você nunca viu, assim, ele saindo fora dos princípios da doutrina. E ele descrevia, nas reuniões, principalmente de desobsessão, entidades, vamos dizer assim, entre aspas, comuns à Umbanda. Tá? Ele via preto velhos e índios lá auxiliando nos trabalhos. Não se manifestavam, né, com aquele palavreado comum que a gente costuma, mas auxiliavam os outros nos trabalhos e tinha lugares que eles iam, vamos dizer assim, resgatar certas entidades que eles iam e os espíritos, vamos dizer, entre aspas, mais evoluídos não iriam. Deu para entender? Então, cada um no seu quadrado, cada um tem a sua tarefa, não há discriminação, tudo é um conjunto. Então, mas lá, a forma de... eu nunca vi uma manifestação de um deles mesmo, para falar a verdade. Eu sempre vi ele descrevendo as entidades, o trabalho que elas estavam fazendo, mas nunca vi uma manifestação deles. Então, mas se manifestar lá, isso é normal, não tem que usar o palavreado, os rituais, os incensos, sei lá, as beberagens que possam existir em alguma casa. É totalmente diferente. Pronto, gente. Quero agradecer a ambos. Participe quarta-feira do Polêmica Espírita, que eu vou divulgar sempre. Tá? Nós vamos voltar com o Arthur aqui em junho, falando de apometria. Se aguarde, que eu também fiz o curso, não ter pano para manga para discutir muita coisa. Também eu chamo o meu amigo Paulo, que eu também quero bem a ambos. Suas considerações, muito obrigado, que eu sei que você tem um aluno, eu não quero que você chegue atrasado para dar 9 horas só, tá tranquilo. Né? Então, consideração de vocês, qual vai ser a Polêmica Espírita agora de quarta-feira, que vocês vão falar? Né? Que é importante agora é quarta-feira. Do Polêmica Espírita? Vai ser o Marco Milani. Certo. E o Marco Milani vai falar sobre... Vou ter que pegar uma colinha aqui, peraí. Vou pegar. Você passou para mim, mas não lembrei também, não. Não, você passou para o Zé. Passei para o Zé, peraí. Rapidinho, já vejo aqui. É um assunto bem interessante, como sempre né? Mas deixa eu conferir aqui certinho. Gostei muito da entrevista. Conceituação e aplicação da fé raciocinada. Isso aí. Perfeito. Tá? Gostei muito da palavra que você teve com o nosso querido Wagner Paixão. Eu assisti, achei legal. Muito boa, né? E tem uns fulano aí que o Chico disse, o Chico não sei o quê, que não vale a pena nem dizer esse cara aqui, que é um outro cara também que tá meio... Arthur, aproveitar, eu só queria... eu não sei por que eu entrei na live aqui, mas não tá aparecendo chat para mim. Aí eu tive que ligar meu celular, então, mas as letrinhas muito pequenas, não dá nem para ler, eu ainda fiz exame de vista hoje, você imagina, né? Pera aí, o que você quer? Não, eu queria só saber do pessoal que está lá na live, como que está meu som, porque da última vez meu som estava baixo. Eu fui num lugar lá, eu aumentei lá e queria saber como que eles estão recebendo o meu som aí na sala. Muito bom, viu, Paulo? Aqui também. Tá excelente. Tem uma pessoa aqui que disse que você que te criticava e depois que lhe ouviu, mudou de posição. Cláudio Pecorária. Faz tempo já. Exato. Então, isso é bom, né? Quando a gente consegue mudar a mentalidade de alguém, então é uma missão cumprida. Então, gente, olha, proponham temas para eles aí, porque aqui a minha cabecinha também não é muito fértil, é isso. Temas polêmicos é com eles mesmo, é porque eu coloco mesmo. Esse canal tem uma proposta, aprender com qualidade. Nós vamos ter com o Pedro Camilo, no domingo em maio, dia 5 de maio, sobre a mediunidade, 2 pontos, afloramento e suspensão. Vocês vão adorar, que o Pedro já é parceiro aí dos meninos. Sabe como é que é? Traz uma coisa muito didática, para vocês tirarem umas dúvidas, né? Porque essa que é a grande finalidade nossa. Discutir isso com qualidade. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe vocês. Obrigado, viu, Paulo? Tem algum livro novo, Paulo, que você queira divulgar? Não, é o quê? Toda semana. Não, livro, mas estão preparando, né? Falando na live que nós falamos sobre o tema, para publicar breve, e esse breve eu acredito aí, talvez no máximo uns 3 meses, no livro no formato impresso, Chico Xavier, Uma Alma Feminina.
tá? E na sequência dele, eu já conversei com o meu editor, eu vou publicar também de forma impressa, Perispírito e as suas polêmicas. Então, esse é um que já está definido também, que nós vamos publicar. Ambos estão aqui no canal, viu, gente? Essas lives aqui que ele está citando. Esses temas nós já desenvolvemos aqui, já desenvolvemos também lá no Polêmica Espírita, então agora nós estamos materializando, né, essas palestras, vamos dizer assim, porque é mais fácil, né? Eu, pelo menos, gosto muito de ler, não gosto muito de ouvir, não, sabe? Eu gosto mais de ler, porque eu adoro rabiscar livro, cara, você nem calcula. Eu adoro rabiscar. Todo livro meu, todo rabiscado, os pontos principais, né? Aí, esse é o caso, assim, observe como que as coisas são interessantes, né? Eu não tinha esse hábito, mas depois eu comecei a ler e comecei a marcar. Qual a utilidade disso? Aí o Arthur também provavelmente vai fazer a mesma coisa. Porque quando você está pesquisando um tema, não tem como você ficar lendo todos os livros que você já leu para achar aquele pedacinho que te interessa. Então, o que você faz? À medida que você vai lendo o livro, você vai marcando os pontos que te chamam a atenção. Então, numa pesquisa, na hora que você vai reler o livro, você vai só nos pontos que você marcou. Você não precisa ficar lendo o livro todo de novo. Então, você ganha um tempo danado, cara, né? Embora que hoje aí venha a informática aí com os livros em PDF, mudou muito, mas mesmo assim é fantástico, tá? Mas, então, às vezes, um livro que eu já li, eu não leio ele de novo. Eu só vou passando ao que eu marquei para ver se eu tiro o que me interessa naquele tema que eu estou trabalhando naquele momento. Então, gente, obrigado. Até a próxima, que vão ter várias outras próximas. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Se inscrevam no canal, no Polêmica Espírita também. Deem like lá e deem like aqui. Façam os comentários de vocês aqui abaixo para o YouTube saber que tudo isso aqui é importante. Um abraço para todo mundo e até a próxima live. Até a próxima.